O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando esse espaço de poder. Olá, seja muito bem-vinda! Hoje tem TV Elas por Elas Formação, com o tema Comunicação Política em Ação, Práticas e Estratégias dos Mandatos, com Ana Paula Tomás Pina, que é doutoranda em Ciência Política e assessora de comunicação na Câmara dos Deputados. Bora para a nossa aula de hoje? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui novamente com vocês. Eu sou Ana Paula. Eu sou assessora de comunicação aqui na Câmara dos Deputados e sou doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, numa linha de comunicação política. Os meus estudos é mais voltado para as redes sociais. Porém, o que eu vou falar aqui, na verdade, uma sequência da última aula que eu falei para vocês, ainda continua sendo sobre a comunicação no mandato de uma forma geral, uma comunicação popular, é mais para reforçar como que a gente pode estar se comunicando, levando os nossos conteúdos, os conteúdos principalmente do nosso campo mais à esquerda, para a população. E aí eu retomo a última aula que a gente falou de comunicação popular. E na comunicação popular, o que acontece? Eu falei que nós precisamos nos comunicar com a base. E para falar com a base, nada melhor do que ser a base. Aí, então, usei um exemplo, o presidente Lula é um grande exemplo, que é um grande sucesso. O Lula, além de ser o maior presidente da história desse país, um dos maiores chefes de Estado desse planeta, ele também é um grande comunicador, porque ele é a base, ele vem da base, então ele consegue falar com a base. E o que precisamos também é fazer com que a base se comunique. Muito de quem está me ouvindo aqui é base. Frequenta um posto de saúde, utiliza um médico, talvez dos mais médicos, tem alguém na família que pleiteia, que está inscrito no pé de meia, fez um Enem, fez uma faculdade pelo ProUni e vários e diversos programas de políticas públicas e programas sociais que o nosso governo tem. E aí eu quero dar sequência para reforçar. Além de ser base, então, como fazer isso na prática? Práticas e experiências. Então, o objetivo aqui, práticas e estratégias, é apresentar de forma prática como aplicar essa comunicação popular no dia a dia dos mandatos. Mas eu não trabalho em um mandato. Relembrando a última fala minha, todos nós somos seres de comunicação, todos nós somos seres comunicativos. Nós podemos dizer, você está lá, né, na fila do teu posto de saúde, você sabia que vai ter mais um médico aqui atendendo do governo? Então tem que estar ligado nas redes sociais do governo, nas redes sociais do presidente, nas redes sociais da nossa bancada, dos deputados e tudo mais, para saber o que está acontecendo e comunicar quem está à sua volta, não somente digitalmente. A comunicação é a gente falar, é a gente expressar, é a gente contar, é talvez a gente fazer até uma fofoca ali para quem está próximo de nós. E aí eu vou contar um pouco como que eu faço essa comunicação e muitos colegas meus fazem também, aqui numa questão mais
do trabalho mesmo do dia a dia dentro da Câmara dos Deputados e também sobre como eu faço isso nos mandatos que já trabalhei. E aí, gente, prosseguindo, na prática do dia a dia do nosso mandato aqui na Câmara dos Deputados, a gente fica sempre ligado nas políticas que o governo está fazendo. Para isso, seguir as redes sociais do Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério das Cidades, os ministérios mesmo do governo Lula, estar ligado nas redes sociais do presidente Lula e do governo. Além disso, acompanhar sites também como a Agência Gov e o próprio gov.com na janela de notícias, para estar sempre ligado. E aí, se você é um assessor, se você é um influenciador, o nosso trabalho é o que? Ele está ligado nas notícias e capitalizar isso para as pessoas que a gente convive e comunicar. Como isso, Ana Paula? O governo acabou de publicar, seja lá uma portaria na Casa Civil, de que vai ter um acelerador linear para um hospital no interior do estado de São Paulo. Isso aí não pode ficar só fechado dentro das redes do governo ou até uma divulgação do hospital, alguma coisa. Um acelerador linear é um aparelho que humaniza o tratamento de câncer. O Brasil tem o maior sistema de saúde do mundo, que é o SUS, e que trata câncer. Um equipamento desse, a gente tem que ir para as nossas redes falar, fazer um vídeo, falar para os nossos colegas, para os nossos pares. E, além disso, no mandato, caso seja assessor, caso você seja um político, alguma coisa, transformar isso em um card, anunciando, transformar isso em um vídeo, anunciando, transformar isso em um release, uma matéria para a imprensa e distribuir isso para os veículos de imprensa daquela região que precisa saber disso. Então, é mais ou menos assim o foco do trabalho. É um trabalho que demanda, toma bastante tempo, mas é um trabalho necessário para que a gente comunique as boas novas do governo e do que vem acontecendo, e dos mandatos que você trabalha. A gente precisa fazer todos os benefícios do governo chegar na ponta. E quem está na ponta, cada um está aqui assistindo. Olha, o que eu vou ganhar com a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos? Isso não é uma pauta só de Brasília. Isso é uma pauta para todos os lugares, para a gente comentar, para a gente publicar nas redes, para a gente construir vídeos com narrativas, com uma linguagem que o povo entenda. Mas como saber o que o povo entenda? Sempre se colocando no lugar do povo. O que o povo quer ouvir? Eu lembro que a primeira vez quando eu estava fazendo estágio ainda lá no jornalismo, lá atrás, eu aprendi que no jornalismo a gente sempre manda a notícia, manda a informação para a pessoa, dizendo perguntando para si mesmo, o que a população quer ouvir? O que a população quer ouvir? Uma resposta para o que ela está precisando. A população quer ouvir o que ela vai ganhar com aquilo. Então, quando o presidente anuncia que vai começar a taxar super ricos, e que isso precisa ir para a pauta, e que isso o Congresso não pode derrubar, e que, por exemplo, o Lula vai atrás do judiciário para resolver isso. Por que a gente tem que informar isso para as pessoas? Que as pessoas precisam saber que isso é uma ação do governo para que as pessoas pobres paguem menos impostos e que os super ricos paguem pelo menos um pouco de imposto. Porque quem ganha mais tem que pagar proporcional ao que ganha. E quem ganha menos tem que pagar menos. Ou até ser isento, como é o projeto do governo de isentar quem ganha até 5 mil reais. E aí, é aí que eu retomo. O que a gente precisa fazer? Dizer o que o povo precisa ouvir. O que a população quer ouvir. E aí, se você está no mandato, ou se você é apoiador de um mandato, vamos direcionar da seguinte forma. Quais políticas públicas um mandato defende? Uma coisa, o mandato que você apoia, o político que você apoia, você tem que entender qual que é a principal bandeira dele. Tem alguns que eles caminham em todos os espaços, mas todo mundo tem uma bandeira mais desenhada do que defende. Hoje eu trabalho para uma deputada que a principal bandeira dela é a saúde, a deputada Ana
Paula Lima. Já trabalhei com outros deputados que a principal bandeira dele era a educação. Já trabalhei para outros deputados que a principal bandeira dele era as pessoas em situação de rua. E aí, primeiramente, toda vez que for pauta daquele mandato, se posicionar firme, mostrar, porque quem segue aquelas pessoas está interessado naquele tipo de conteúdo. Quem segue, por exemplo, o deputado da educação que eu trabalhava, ele está interessado em saber o que vai ser fazer, o que vai ser dito sobre educação, o que está sendo feito pela educação. E a mesma coisa, todos os outros influenciadores que estão em torno dele, que pode ser você que está me assistindo, ou apoiadores que querem ver o sucesso daquele mandato, querem ver a reeleição daquele mandato, ou até a reeleição do presidente que você apoia, que é o caso do presidente Lula. Um exemplo, outro exemplo, uma emenda de 300 mil para um hospital. Traduzir, conseguimos mais atendimento médico para o bairro. Então, assim, não é somente dizer assim, olha, presidente Lula mandou um recurso de não sei quantos milhões para o hospital da nossa cidade. Não é só isso. É dizer assim, o presidente Lula vai acelerar o atendimento da nossa cidade. Quando se amplia o número de especialistas, o programa do Ministério da Saúde agora tem especialista, não é sobre dizer, agora tem um só. Isso também, tem um pneumologista a mais atendendo na minha cidade. Não é só isso. É dizer assim, se você ficar doente, caso você chegue perto de ter uma doença como uma pneumonia, qualquer doença respiratória, o teu atendimento vai ser acelerado, o tempo de espera vai ser menor. Então, é comunicar dessa forma, é o que a população quer ouvir. Sabe? É uma questão de linguagem também. O presidente mandou um pneumologista para a cidade, um cardiologista para atender ali naquela região. Não é só sobre isso. É se você ficar doente, você não vai ficar tanto tempo na fila de espera, ou até nem vai enfrentar uma fila de espera. Então, é uma comunicação de dizer o que as pessoas precisam e o que as pessoas querem ouvir, que as pessoas querem ouvir o que ele precisa. Como isentar, por exemplo, alimentos da cesta básica. Presidente isenta a alíquota, não sei o quê. Não, gente, além disso, é dizer assim, o arroz e o feijão vai ficar mais barato, entendeu? É dizer o que as pessoas querem ouvir, de forma popular, voltando lá, porque o nosso tema tem sido mandatos populares, comunicação popular. E daí, como planejar a comunicação do mandato? Pense com base, ouvir para comunicar. Então, principalmente, se você, por acaso, não é uma pessoa que costuma frequentar postos de saúde, se você não é uma pessoa que não costuma frequentar escola ou universidade pública, senta com quem ouve a base para poder construir a comunicação, ouvir o que eles precisam. Às vezes a gente está mandando lá, querendo fazer uma proposta para mandar mais professores para uma universidade federal. Mas às vezes você precisa sentar para ouvir, e aquela universidade federal, o que ele está precisando é de mais ampliação do restaurante universitário. Entende? Então é bem básico entender isso. Sentar com a base. E até porque as demandas mudam muito ao longo do tempo, né? A forma de trabalhar no início dos anos 80 é muito diferente das formas de trabalhar no início dos anos, agora em 2025. Mudou. Então a gente precisa estar sempre ouvindo a base. O que os motoristas de aplicativo querem? Eles querem CLT? Eles não querem CLT? A CLT é uma riqueza que nós temos no nosso país e que tem sido fortalecida, mas assim, de qual modo aquela base, não ouvir um aplicativo, mas ouvir um motorista de aplicativo, mas ouvir toda aquela base. O que vocês precisam, o que vocês querem? E daí a gente responder com a linguagem, quando for construída aquela política, com a linguagem tem que ser a resposta do que eles pediram. Outra coisa que eu sugiro também, organizar um calendário de lutas, temas do território, datas comemorativas populares e políticas. Temas do território, por exemplo, quem é do Nordeste
está falando bastante de São João agora, quais os benefícios, movimenta a economia, traz os resultados, olha, quem é vendedor vai vender mais, quem tem um hotel, quem tem um restaurante vai vender mais, coisas desse tipo. O que a população vai ganhar com essa data importante territorial? Ou até se for uma data também só afetiva, as pessoas vão ser devotas de São João, alguma coisa do tipo. Então tem que ter esse calendário. Outra coisa, datas comemorativas populares. Datas comemorativas populares tem diversas no Brasil. Desde o Carnaval até, por exemplo, quando a gente comemora Dia das Mães, que acho que, se eu não me engano, o Dia das Mães e o Natal são os 2 dias que mais movimenta o comércio. Então, isso também tem que movimentar politicamente, trazer assuntos. Quem de mãe de importante que nós temos para exaltar? Qual mãe que nós podemos homenagear? O que nós podemos trazer de presente para o Dia das Mães? Por exemplo, teve o Dia das Mães, o que o presidente tem feito? O que o governo tem feito? O que o teu mandato tem feito para beneficiar mulheres mães? Por exemplo, a lei da igualdade salarial, para que uma mãe possa ter uma vida melhor e dar uma vida melhor para o seu filho. Ampliação do programa Bolsa Família, alguma coisa assim. Então, é procurar também politizar essas datas comemorativas de uma forma até afetiva. Além disso, datas políticas também, que são de extrema importância. Datas políticas não podemos deixar para trás. Por exemplo, relembrar sempre no 8 de janeiro que houve uma tentativa de golpe. Houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, então vamos sempre relembrar que a democracia ela está inabalada e que nós todos, mas ela está inabalada, porém todos os dias temos que lembrar que ela precisa ser preservada. E aí, tudo isso que nós temos que fazer a partir dessas datas e tudo mais, a gente precisa também diversificar os formatos. A gente precisa fazer conteúdos assim para redes, rádios, dependendo da cidade, vale carro de som, panfleto, boca a boca, ali no posto de saúde, enquanto a pessoa espera uma consulta, ou até com o seu colega, enquanto você está sentado no bar, que também é comunicador, ou que é um agente político. E grupos de WhatsApp. Então, assim, as redes, elas precisam estar sempre abastecidas das novidades. Mas não estou tendo uma novidade, vamos repetir o que o presidente anunciou ontem, o que ele anunciou anteontem, o que ele anunciou no mês passado, quantas pessoas já estão sendo impactadas. Então, as redes precisam estar sendo tomadas. Grupos de WhatsApp. Uma coisa importante, tanto para quem é apoiador de mandatos, quanto para quem é assessor, está nos máximos de grupo possível, mesmo que grupo for cansativo, compra um outro chip, coloca no seu celular e entra nos grupos das suas cidades, grupos da sua região. E claro que respeitando as normas, está sempre anunciando link de notícias importantes, cards do mandato que você faz parte, do mandato que você apoia. Então, estar em grupos de WhatsApp no máximo possível é de extrema importância. Porque às vezes a gente que trabalha com comunicação, a gente às vezes fica cheio de grupos, cansado de grupos. Mas as pessoas estão lá todo dia. Chega na tua casa, vai jantar, depois senta no sofá, fica olhando os grupos. Então, isso é primordial, estar em grupos, ter listas de transmissão é de extrema importância. O panfleto também funciona, muita gente ainda carrega papel. Fazer um panfleto anunciando que tem uma obra do PAC acontecendo na tua cidade, que o PAC está fazendo a duplicação de uma rodovia, que pelo PAC está tendo a construção de uma nova escola, uma nova creche. Também funciona o panfleto, funciona bem, gente. Tanto é que se não funcionasse, o comércio não usaria, o comércio usa, né? O mercado ainda está usando os panfletos, então precisamos usar também. E rádio também é um veículo que a gente precisa também estar comunicando. Coloca o seu assessorado, vá você mesmo como influenciador e vá anunciar as boas novas, o que vem acontecendo no governo, o que vem acontecendo de novo para o povo nas rádios. O estado que eu trabalho, a deputada é de Santa Catarina. Eu atuo em Brasília, mas a deputada é de Santa Catarina, e tem uma pesquisa da Associação de Rádios do estado que conta que de 8 a cada 10 catarinenses escutam rádio. Até eu fiquei surpresa quando eu vi isso. Então as pessoas ouvem rádio, porque às vezes
o motorista de aplicativo, a pessoa dirigindo indo trabalhar com mais seu passageiro, no ambiente de trabalho, enquanto faz alguma coisa, o rádio está rodando. As pessoas ainda escutam muito rádio, e principalmente a nossa base. As pessoas mais simples, pessoas de mais baixa renda, ainda estão muito conectadas nas rádios, gente. Então, é um veículo também que a gente não pode deixar de divulgar. E as redes verticais, que também são importantes, como TikTok e QI também. São redes em que as pessoas, os populares, as pessoas de mais baixa renda, estão muito nessas redes também. E a gente não pode esquecer de alimentá-las. E criar uma linguagem própria. Se você trabalha para um mandato, aquela coisa que tem a cara do teu assessorado, do teu deputado, do teu vereador, seja lá do candidato que você apoia ou do político que você apoia, que tem a cara, e eu retomo aquilo. Tem que ter uma identidade. Claro que você pode falar de todas as áreas, mas qual que é o mais forte dele? É saúde, é educação, é infraestrutura? É o fim da escala 6x1? Então, pega essa pauta dele principal e dê uma identidade visual, dê uma cara, dê uma linguagem, para toda vez que você olhar aquilo, falar, ó, isso aqui é uma fala do fulano. E a comunicação ela tem que ter essa repetição mesmo. Um exemplo, por exemplo, quando você vai falar de fim da escala 6x1, ninguém pode trabalhar, a vida não é só trabalhar, se a sua pauta é a escala 6x1. Se as suas, lá atrás, quando estava pautada a reforma da Previdência, infelizmente aprovaram, o que se falava muito, a cara de quem eram os principais militantes contra a reforma, ninguém pode trabalhar até morrer. Então é isso, gente. Um outro dia a gente pode continuar, voltar a falar sobre como divulgar, trazer de forma mais prática, apresentar slides aqui para você, de como construir cards, vídeos, narrativas para rádio, narrativa para a imprensa no modo geral, de como trazer a comunicação para a sua base e como trabalhar assessorando mandatos, principalmente mandatos progressistas, mandatos mais da esquerda, mandatos que precisamos fortalecer para que a gente continue fazendo política de forma justa e de uma forma muito bonita e que todo mundo entenda. Tá bom? Muito obrigada e até uma próxima. Na aula de hoje, aprendemos sobre comunicação política em ação, práticas e estratégias nos mandatos. Continue ligada na TV Elas por Elas.